Olá, gente, boa noite. Obrigado pela presença de todos, né, nesta quarta. Meu nome é Wellington, eu sou Wellington Pereira. Atualmente estou como diretor técnico aqui da clínica. Também sou psicólogo de formação. E hoje, né, um grande prazer aqui de estar dividindo a mesa com dois grandes colegas, que vamos falar sobre os comportamentos compulsivos e falar um pouco sobre adicções generalizadas e a compulsão alimentar, né? Pablo, hoje é nosso psicólogo, coordenador do nosso núcleo de compulsões aqui da ULICH, e Bárbara, né, psicóloga e também coordenadora do nosso núcleo de compulsões, ou seja, um voltado para as adicções generalizadas e o outro para os transtornos alimentares. Acho que 2004, né, o Pablo falou que foi quando começou, aqui antes era a Olus, depois se transformou em Oliche, a nossa instituição, e Paulo criou o programa de dependência química, né, o nosso famoso PDQ, como chamávamos internamente. Quando eu adentrei a clínica, participei uma parte do programa e no desenvolvimento do programa. De lá para cá, cada vez mais vamos reformulando, recriando, repensando, e daí surgiu a ideia nossa, né, junto com o programa de transtorno alimentar, que a Bárbara criou a ideia, a iniciativa e trouxe para o lixo, e aí nossa ideia de transformar no núcleo de compulsões. Então, hoje, praticamente, estamos dando um pontapé inicial no núcleo das compulsões, onde envolve jogo, drogas, alimentos e por aí se vai, né? Algo sem fim. E a ideia hoje é a gente fazer um formato de Olist, encontros Olist, formato diferente. Sempre tem a palestra, né? Uma, depois a outra, e depois a gente abre para perguntas. Hoje a ideia é de que a gente possa ter um bate-papo, uma interação mesmo. Mas eu vou pedir apenas para que as perguntas possam ser voltadas para o tema, sem a gente estar, né, expondo ninguém, nem familiar, nem a si mesmo, porque a ideia mesmo é de a gente fazer esse bate-papo focado aqui nos comportamentos compulsivos. Tá? Vou passar a palavra para Pablo, onde ele vai trazer o tema, né, adicções generalizadas. Obrigado, Wellington. Boa noite e obrigado por se dar o trabalho de vir até aqui para nos ouvir e espero que conversar, que seja um pouco com a gente. Um prazer mesmo estar com a colega Bárbara, coordenadora junto comigo do núcleo, como o Wellington colocou, e Wellington, que nos honra como diretor técnico da clínica e a presença dele aqui como mediador. Vamos, então. Eu vou lendo para não perder os pontos, mas a ideia é, se alguém não acompanha algo, surge uma questão, não sei se levantam a mão, Wellington, como faz, mas podem interromper. A ideia, como a gente separou a conversa em 3 pontos. A ideia é que a questão que possa surgir corresponda a esse ponto. Os pontos são a contextualização, acho que está aqui já, o cenário atual, que é a contextualização. Depois a gente vai para a parte, o que seria as particularidades de cada caso, entrando mais nas especificidades um pouco das adicções. E finalizamos apontando para o tratamento, alguma orientação do tratamento. São os 3 tópicos. Então, se alguém faz alguma intervenção, que seja dentro do tópico do momento, para não nos dispersarmos muito. Então, coloquei um título no ponto 1. O cenário atual, quase tudo é tóxico. Trabalhamos realmente, como o Wellington colocou, em nome da dependência química, onde o poder tóxico está focado na substância tóxica. O poder adictivo está localizado na própria substância química. E apesar de chegar em casos que não necessariamente havia uma substância, a gente sustentou isso até hoje. Mas
a partir do aumento da frequência de pessoas que nos buscavam por abuso por um vício, uma compulsão sem substância e que essa frequência, essa número ia aumentando, a gente começou a se questionar de reformular a proposta mesmo e foi a partir de aí, dentro desses casos que a gente começou a receber e das trocas que a gente também não só trabalha, sino que estuda o assunto, apareceu os videogames, a internet, jogos de apostas cada vez mais nos procuram a partir de jogos de apostas, compras, mas também a vícios, a adrenalina, ao perigo. Então, o que nos indicava e nos indica isso? Sem falar na dimensão ampla dos transtornos alimentares, que Bárbara vai nos falar mais especificamente. Mas a partir dessa experiência, então, a gente se questionou sobre abrir, de fato, ampliar para uma generalização das adicções. E o que tem em comum as adicções quando as generalizamos? Por uma parte, o que a gente vê é que isso não vem por acaso, não é por acidente a generalização das adicções. Não é um conceito, é algo que está acontecendo. E que tem o que nos chama a atenção é a certa dimensão epidêmica da generalização das adicções. Então, isso responde a uma questão que a gente pode chamar do discurso da época, da cultura, mas que a gente usa o termo discurso porque não é diretamente um efeito de um funcionamento químico, orgânico. Tem essa base, mas não depende só disso. Então, é uma questão que vem através do próprio discurso da época. E em nome disso que a gente muda para o programa de adicções generalizadas. O que tem em comum elas? Então, como falei, a questão que a compulsão como mecanismo é uma raiz comum a todas elas. E a partir daí, de reconhecermos essa raiz comum, que é um mecanismo compulsivo, que decidimos... Bárbara foi ela que me convidou, na verdade, mas eu aceitei muito feliz, de criarmos um núcleo a partir do qual a gente possa, cada um, desenvolver o programa que lhe corresponde, seja para os transtornos alimentares ou das adicções que a gente, nesse passo, está generalizando. Então, o que significa a perspectiva das adicções, tomar a perspectiva das adicções sem substâncias? Significa que o poder adictivo ou tóxico pode ser transferido de uma substância química para qualquer objeto. Objeto, ou conduta, ação humana pode ser adictiva, o que leva diretamente como consequência que as relações se tornam tóxicas, como a gente já está ouvindo tanto falar de fato. A questão também é não cair no clichê de que tudo, né, relações tóxicas e de pronto vira a moeda de troca. A gente vai buscar os fundamentos disso, né? Em que se sustenta isso. Você quer comentar algo? Eu quero só retomar, Pablo. Primeiro, boa noite, que eu não tive a oportunidade. Quando você fala da mudança no cenário atual, que me parece muito importante enfatizar que é uma mudança de discurso. E quando eu estava mobilizada dentro do meu espaço de trabalho para organizar um trabalho, para poder tratar dessa especificidade do transtorno alimentar, eu procurei Pablo pela transferência de trabalho, pela experiência dele, por conhecer e admirar o trabalho dele, para poder conversar com alguém sobre isso. Porque
é preciso pensar, se pôr a pensar nesse discurso que, de uns anos para cá, a gente percebe que mudou. Quando eu estava pensando no que é que eu queria trazer para conversar com vocês, vocês percebem que no cartaz vai uma afirmação, né? Vai uma frase. Quando né, a comida preenche vazios. E aí eu pensei, quando eu estava, né, refletindo, pensando nessa nossa conversa hoje, em mudar para uma pergunta. Quando a comida preenche vazios? Do que é que se trata isso? A gente escuta, é muito comum a gente escutar nas clínicas, mas também no social, uma mudança muito grande na forma como nós somos impelidos a responder, né? Sobre os corpos, sobre as dores, sobre os prazeres. Há alguns anos atrás, e vocês já devem ter visto imagens de mulheres gordas sendo cultuadas, né? Corpos erotizados, era sinônimo de status social, de saúde. O modelo de beleza era esse, exatamente. Vocês veem que isso muda completamente, né? Hoje em dia, o imperativo é seja magro. E seja magro a qualquer custo. Não é só seja magro. E, além de seja magro a qualquer custo, se você não é uma falta de vontade sua em ser, porque o certo é ser magro. O padrão é ser magro. Então, a gente vê, não foi, os corpos mudaram, mas não foi por causa de algo orgânico, há um discurso que incide nesses corpos, né? Que atravessa a subjetividade. Então, o tanto que isso pode ser, me vem agora adoecedor, o tanto que isso pode organizar alguém, e o tanto a gente está aí para ver, mas que há algo sobre o qual a gente precisa conversar e trabalhar, e que está aparecendo cada vez mais, né? Então, há uma mudança que me interessa muito, e há uns anos eu venho procurando e tentar dialogar com pessoas também que se interessam sobre isso, que havia algo que nos organizava e esse algo mudou. Havia algo que servia de referência, simbolicamente as pessoas se referiam àquilo, né, eu gosto do termo grandes textos, né, os textos religiosos, os textos, sejam lá quais forem, os textos que historicamente foram nos organizando como, né, humanidade. Esses textos eles caem, né? O discurso científico também vem aí, né, tentar ocupar algum lugar. Mas o que me interessa é o efeito disso, né? Quando isso cai, fica cada um por si. Então, se você não é do jeito que se diz que tem que ser, há uma falha em você. Então, é nesse campo aí que é importante a gente conversar. Eu acho que por isso também que a gente escolhe um formato de dialogar, porque é algo que atravessa a todos, né? É algo que está aí circulando e nos interessa saber como está aí circulando, né? Isso mesmo. Me deu a deixa para continuar, inclusive. Que eu coloquei aqui como que há uma explosão epidêmica da toxicidade, em certo modo. Por isso a brincadeira do título. E como Bárbara ya colocó, esta mudança não é por acaso, responde a uma mudança de fato de paradigma. O paradigma tradicional se sustentava na crença de que havia uma forma, como a Bárbara acabou de colocar, uma forma ideal de viver, incorporada inclusive para cada um. Uma forma ideal dos diversos modos de obter prazer e que seriam regulados esses modos a través de um padrão incorporado. Não é que não funcionemos mais assim, mas já não é tão assim.
Porque tudo que não encaixava no padrão, nesse modo adequado de satisfação, era tratado e deve ser tratado a ordem como desvio, como excesso, como falta. Um exemplo clássico, para que se entenda o que eu estou falando do modo de funcionamento, era a consideração da homossexualidade como perversão, como um desvio da norma, ao ponto de estar nos manuais diagnósticos de psiquiatria. E hoje em dia, colocá-la nessa caixinha é politicamente incorreto. Estou me referindo a esse tipo de mudança de paradigma. Então, em função dessa mudança de paradigma, nos encontramos com uma perspectiva onde, apesar das exceções que há, já não se acredita nesta norma ou cada vez se acredita menos. E a partir desta queda do padrão de normalidade, o termo adicção passa a ser assumir o lugar de ser o nome em si do modo de satisfação atual, pelo menos como tendência. E que é um modo de satisfação que cada vez é mais maníaco, mais acelerado. Algo sobre isto? Eu estava pensando no que você colocou sobre mania, e tem vindo cada vez mais cedo, né? A forma como isso tem circulado, afetado cada vez mais cedo. E não necessariamente, como o Pablo coloca muito bem, em relação a uma substância química, mas a forma de se relacionar com os objetos. Você vê a relação das crianças com o celular. Né? Tem muitos memes, vocês devem todos já terem visto algum, de mães amamentando os filhos com o celular do lado. Né? O olhar da mãe que era para o filho que vai para o celular, o olhar da criança que era para a mãe que vai para os estímulos. Né? O quanto será que isso está ali, naquela cena, né? aquele olhar, o quanto será que aquilo está influenciando? Então, é cada vez mais cedo a forma como a gente vê esses objetos, essas relações se estabelecendo com os objetos, né? A partir disso que parece uma mania, algo maníaco, né? Não é a mania psiquiátrica, claro, Isso. é um modo descritivo de falar, né? Da aceleração e da falta de intervalos. Isso, exatamente, Paulo. Eu acho que isso explica muito bem. A forma acelerada e sem intervalos. Sem tempo, sem limites, sem cortes. E outro ponto que se destaca de nossa época, justamente o que a gente está colocando agora, que é um modo de temporalidade que a gente pode chamá-la de um modo urgência, que entramos no modo urgência de funcionamento. Que se manifesta pela impulsividade no sentido de agir sem pensar. Se explode, assim. E porque impulsividade no sentido de que se desliga completamente da função de censura, de limite que tem o pensamento em si. Duas frases de pacientes nossos. No posso parar nunca, dita por eles. Outro paciente diz, só paro na internação. Um lugar que cria um intervalo, né? Exatamente. A internação onde é a única chance de produzir algum tipo de intervalo, de suspensão dessa aceleração. Estas frases evidenciam a dimensão de vertigem que, em certo modo, enquadra, e que não é por acaso também a explosão ou aumento exponencial que chama ataques de pânico. Tem a ver com isso. Com uma dimensão eufórica também da subjetividade, um sentimento de euforia, de agitação, agitação do corpo que não se liga com nada mental, que não se elabora, é o corpo agitado, e que impele constantemente a ação, a atuar.
há um movimento porque não entra o pensamento para produzir algum tipo de intervalo, uma função de limite. Vocês percebem aí que é direto ao ato, né? É direto ao ato. Então, não há um pensar antes de fazer. Não há um considerar antes de se pôr. Não há um cálculo prévio, né? Não há um cálculo. O que é que eu perco, o que é que eu ganho, se isso é bom, se não é. Às vezes parece que é o objeto que domina a pessoa e não a pessoa né? que está estabelecendo um vínculo com o objeto, de tanto que é mecânico esse ato. Isso eu acho que é precioso assim, para a gente pensar os atos compulsivos, a compulsão, né? Porque é uma forma de lidar com a vida, de lidar com as coisas diferente. E que não é algo pontual. Pablo traz no começo, né, o quanto a palavra é epidêmico, como isso é epidêmico. Isso se torna, muitas vezes, uma forma de vida. Se transmite, se contagia, né? E, às vezes, só para quando aquilo prejudica a vida a tal ponto que é insustentável continuar. Então, é nisso aí que a gente entra, às vezes. Muitas vezes a gente entra aí, né? Quando às vezes é impossível sustentar uma vida assim. Então, há uma necessidade de parar. Por isso que, às vezes, o intervalo só se dá dentro dos muros. Muros reais, não são muros simbólicos. São muros reais, uma contenção para que aquilo pare, para que haja algo entre o objeto e o sujeito. Um pensar, um refletir, não sei, uma tentativa de elaborar algo que possa surgir aí entre, né? Isso me parece importante, assim, porque não há uma subjetivação dessa relação, há um puro ato. E, por exemplo, né, já entrando um pouquinho na questão do transtorno alimentar, eu estava comentando com eles agora há pouco o quanto tem me interessado ler e conversar e pesquisar sobre o beliscamento. Vocês conhecem, vocês já ouviram esse termo? Né? Você faz todo dia. Mas tem algumas pessoas que não conseguem parar de fazer. Que não conseguem não fazer. Que tem que estar o tempo todo beliscando. Isso parece uma coisa absolutamente assim, que passa, né? E a gente tem escutado isso com um conteúdo assim, de sofrimento muito grande. Como não consegue parar? De beliscar, de estar sempre comendo algo, estar sempre preenchendo, sempre tapando a boca com algo. Então, isso é algo, por exemplo, que me parece muito interessante para a gente conversar também. Não sei se já ocorre em vocês alguma pergunta, algo que vocês queiram. Tem ali alguém que quer conversar. Obrigada por justo neste momento você dar essa oportunidade. Boa noite a todos. Eu estava pensando que quando não conseguimos nos enfrentar a ponto de entrarmos no nosso diálogo interno com toda a sinceridade e alto amor, culpamos aos outros. Então, através de qual método, né, nós conseguimos fazer as pessoas já nesse estágio de extrema ancoragem perceber que elas precisam entrar em um diálogo interno sincero, exercendo o auto-amor? Primeiro, eu não acredito, desculpa, não acredito no diálogo interno. Não consigo. Não acredito porque não alcanço ele. Então, eu me sirvo de alguém, de Bárbara, para dialogar. Se acreditasse eu no diálogo interno, não precisaria de Bárbara. Mas Bárbara me ajuda a ler, ouvir, mas ler o supostamente interno em mim, que na verdade está fora, mas desconheço, ignoro. Então eu me sirvo do outro para que me ajude a ler como eu penso a coisa. Mas como lidar com isso é o terceiro ponto, estamos no primeiro. Deixa eu só acrescentar isso de interno, externo e, né, esse diálogo consigo mesmo.
Porque você vê que o próprio movimento do sujeito é um movimento muito solitário, né? É só ele e o objeto. É só ele o tempo inteiro. Então, quando o Pablo coloca assim, eu preciso, por exemplo, eu preciso de Pablo para poder só direcionar a palavra a ele e dizer eu estou sofrendo, já é uma coisa diferente deste movimento. Já é o primeiro passo, né? Supor que alguém pode me escutar, é supor também que eu posso criar algum intervalo naquilo que é repetitivo e compulsivo e descontrolado. Então, isso me parece importante também. Assim, como você fala sobre o método, a gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento, mas de ser algo que saia desta lógica. Eu falei até sobre reflexão, é preciso refletir, mas é preciso não precisar do outro, é preciso precisar do outro. Estou tentando encontrar uma forma de dizer isso mais claramente. É preciso que eu precise do outro para poder também escutar de volta aquilo que eu estou dizendo. Para me escutar, eu tenho que passar pelo outro. Entende? Então, Não, o que eu acho importante também é porque na clínica da compulsão que nós mais vemos é essa dificuldade em dialetizar, né? Em trazer o outro, em pedir ajuda para poder compartilhar. Que é diferente, mas eu não vou refletir, diferente disso, né? Tem que elaborar. A gente vê, a gente elabora, a gente conclui e depois, né, a gente consegue dar um passo à frente. Mas você trouxe uma questão também de que não é culpa minha, né? E esse é um primeiro movimento de fazer também, de projetar no outro. A culpa é do outro por eu fazer isso, a culpa... E não conseguimos fazer esse movimento simbólico de olhar para si e ver a responsabilização por aquele ato, né? O que eu capturei. Por exemplo, eu agora, ouvindo as respostas dos colegas, reelaborei minha resposta. Então, não é que não acreditem consigo mesmo, só que, como Bárbara colocou, não sem passar pelo outro. Que passando pelo outro que consigo acessar ao comigo mesmo, ao consigo. Só a partir de passar pelo outro. Essa é a... Assim como não acredito no amor próprio sem passar pelo outro, por exemplo. Isso que a gente chama de... vai aparecer aqui de alteridade. E o próximo ponto, então, foi só para contextualizarmos a questão e agora ir para o que nos trouxe, que é a generalização das adicções, mas que não apaga as particularidades de cada uma. A questão. Ou seja, nem todos os gatos são pardos, diz o ditado popular. Porque se o adicto às drogas, por exemplo, se caracteriza pelo cinismo perante a proibição ou a imposição de limites que nos orientava, em uma posição de alteridade com a própria lei, os que chamamos adictos na sua generalização, se caracterizam por reencarnar uma posição de identidade com essa lei, não de alteridade, sino de identificação com a lei. E isso envolve uma adesão compulsiva cada vez mais em sintonia com o discurso que nos transmite consuma, consuma, consuma. É uma adesão compulsiva ao mandado, ao chamado a consumir. E sobre diversas modalidades. Não interessa já qual é o objeto, o que interessa é o modo compulsivo de funcionamento. E nesta perspectiva, vou lhe dar uma deixa para a sua área, a própria anorexia pode ser entendida como uma adicção ao nada. Soa um pouco louco, estranho, mas entender que era como uma adicta ao nada, onde o próprio nada como objeto, o comer nada, vira esse objeto de satisfação, objeto de consumo. E elas nos ensinam isso. Soa muito estranho como nada pode ser um objeto. Mas quando a gente escuta, né, retomando um pouco essa necessidade de passar pelo outro, de endereçar outro, de falar para o outro, não é não comer, é comer nada. É diferente.
Da mesma forma que muitas vezes aparece, o que é que você pensa? Penso nada. Eu penso em nada. O nada aí se coloca como um objeto entre ela e o outro. Eu tenho mania de falar ela porque é muito mais comum em mulheres e meninas. No mínimo feminino. Así como o adicto dependente químico es no masculino, anorexia é no feminino. E não é por acaso também, mas isso é para outro tema. E tem um aspecto aí muito específico dos transtornos alimentares. Hoje é muito comum falar sobre o alimentar transtornado, né? A gente usa o transtorno alimentar porque é mais comum dentro da psiquiatria. Mas é o aspecto da fome. Fome é algo que é da ordem da necessidade, né? Todos sentimos fome. Só que essa fome, neste comer transtornado, que aí entra o comer nada, é confundida com um vazio. É muito comum, em um quadro de sofrimento psíquico, a pessoa não saber se está com fome ou se está se sentindo um vazio. E esta fome, este vazio que é sentido no corpo, ele tem que ser o quê? Preenchido. Tem que ter alguma coisa que dê conta desse vazio. E a comida é revestida por esse imaginário de que é a comida que vai preencher. É a comida que vai tapar esse vazio. É a comida que vai dar conta disso. Para nos casos de obesidade, né, vejam que não se trata da fome. Há fome. Mas se trata de muito além da fome. E não se trata de uma comida que ela eu vou comer aquilo que minha avó cozinhava para mim e eu vou, né, ter um momento, o comer afetivo, né, como falam, e eu vou ter prazer com aquela comida ou aquela coxinha que a gente comeu aqui que estava muito gostosa. Não se trata de uma escolha de comida assim. Hoje eu quero comer um bolo de chocolate. Não, se trata de comer qualquer coisa. A compulsão alimentar não se trata de uma escolha de um objeto, de uma comida específica e eu vou comer até passar mal. Não. Isso às vezes acontece, que vocês vão comer uma moqueca, eu amo moqueca, um dia você passa mal de tanto comer uma moqueca. Isso é uma situação. A compulsão se trata de outra coisa. É a moqueca, é o feijão gelado, é a pizza do outro dia, é o ovo que está na geladeira, é a margarina, é qualquer coisa que for encontrado. Então, é qualquer objeto, qualquer comida que vai preencher isto que eu sinto no corpo, que eu não sei se eu dou o nome de vazio ou de fome. Entende? Mas que não é sem angústia. Exatamente. Aí a gente chega nessa palavra. Normalmente, esses episódios estão muito relacionados com situações de muito sentimento de angústia, né? Angústia que também é algo que se localiza no corpo, né? É uma coisa que dá aqui que eu não sei o direito que é, mas eu sinto no peito, né? E não é sem, muitas vezes, tá precedido de momentos de frustração, de momentos de ansiedade, dos famosos gatilhos, né? Como também não é sem, após esses momentos, culpa, vergonha, angústia, frustração, decepção consigo mesmo, né? Indo então para um pouco as particularidades, são uma espécie de pincelada sobre alguns casos. Por exemplo, assim como o alcoolista ou o dependente químico são adictos a um modo de satisfação solitário e mudo, não precisa usar a palavra, não se satisfaz com a palavra. E nesse sentido seriam ateus, ao avesso deles, por exemplo, caracterizando, claro, o jogador compulsivo, o que aposta, é um crente, um religioso para quem
o aleatório, o acaso, ele faz falar o destino. Há filme, uma cena fantástica de Robert De Niro, onde joga os dados, comenta ao colega que, enquanto se jogam os dados ao ar, o tempo que dura a suspensão dos dados até que se determina o destino, essa sensação não existe droga que a substitua. Essa sensação de que está em suspenso o destino, até que uma vez que cai, já não há como voltar atrás. Foi assim. Não é esse nada. Mas o que quero colocar é que não todo é a mesma coisa, que de um lado temos um cinismo em relação ao outro e do outro lado temos um crente que quer fazer existir o outro, garantir o destino e fazê-lo falar, inclusive, nesse sentido, fazer falar os dados. O que nos orienta é tomar isto como posições subjetivas. Porque não temos muitas opções. Ou somos o efeito de algo que realmente, de uma regulação química no corpo, ou somos um efeito disso, já que aí entra a psiquiatria para regular isso, ou somos os efeitos de uma posição subjetiva, efeitos de um discurso. Isso que estou chamando de posição subjetiva. E são diferentes. Ela nos permite demonstrar que o jogador, por exemplo, em sua ação compulsiva, visa outra coisa que a potência total, eufórica, que o alcoolista busca no álcool. Recuperar aquela potência para responder à impotência que o invade. Ou também anestesia que o dependente de opioides busca, anestesiar-se. São coisas diferentes. Ou aquele que cada vez mais recebemos casos por abuso de Zolpidem, busca de algum modo hipnotizar-se, entrar nessa outra realidade mais hipnótica. Assim como o cocainômano, para se satisfazer, precisa de uma dose certa de cocaína, o jogador compulsivo precisa da incerteza para se satisfazer. E para maximizar a satisfação em jogo. Quanto mais incerteza, mais se maximiza a satisfação. Satisfação não é prazer, estou separando. Assim como a comida é para o obeso, o que o nada é para a anoréxica, o dinheiro é para o jogador. Quando você fala sobre posição subjetiva, é muito interessante no caso da anorexia, porque é aí que você vê que se trata de uma posição, onde a recusa, que a gente está colocando, né, uma recusa compulsiva. É uma recusa radical, né? Uma recusa radical. É uma posição. É um fechar a boca quando tem um outro oferecendo comida. Porque o que é que mais se faz com quem não come é dizer, bom, coma, mas coma isso, mas coma aquilo, não, mas coma aquilo outro, coma um pouquinho, né? O que mal vai fazer? Então, assim, leigamente, né, quando eu falo leigamente, assim, no senso comum, o que faz uma pessoa que tem fome não querer comer? É uma coisa difícil de pensar. Então, quando Pablo traz esse aspecto do discurso e da posição subjetiva, a anoréxica nos mostra isso radicalmente. É uma posição em relação ao outro. E é um ponto de vista, porque a anorexia não só envolve a pulsão oral, sino que envolve a pulsão escópica, o olhar. Ela se vê gorda, ela vê excesso. E, enquanto há carne, há excesso também. Isso. Tem a ver com isso. Uma dismorfia. Um estar magra, mas se ver gorda. Que é algo bem comum dentro dos transtornos alimentares, né? Nos casos de bulimia também é muito comum essa Qual seria distorção. a diferença básica entre a bulimia e a anorexia? Eu gosto muito quando você fala que a bulimia é um dialeto da anorexia.
porque é muito comum a gente ver casos de anorexia que se tornaram bulimias, né? E o aspecto assim, diferencial, né, entre os dois é a anorexica, ela faz uma recusa, é o comer nada, é um controle da fome. Existe uma satisfação em controlar Uma o corpo. contabilidade Uma precisa, contabilidade. uma exigência de contabilidade. A bulimia, a gente vai para aquilo que a gente estava falando antes, por isso que me interessou aquela questão do dentro e fora. A bulimia é introjetar e expulsar, né? Ao ato de compulsão e ao ato de vômito, de expulsão. Então, é um dentro e um fora. Um dentro e um fora. É um outro tipo de jogo. Eu vou aproveitar que você estava falando de jogo, vou falar é uma outra forma, né? Diferente da anorexia. Existem casos de anorexia que existe, né, a purgação. Como alguns casos são os laxantes, são várias outras formas, né, de emagrecer, de continuar magro, mas não necessariamente aquilo vem acompanhado de um ato compulsivo de comer, até passar mal, né? Então, basicamente é esse ponto de diferenciação. Alguma questão? Sendo seres psicossociais, eu gostaria muito, se fosse possível, de saber qual influência, né, através do meio mais próximo, familiar, qual influência, principalmente na anorexia? Deixa eu ver só se eu entendi a pergunta. É a influência da família no transtorno? Nas emoções. Emoções. Sim. Né? Vemos uma mulher muito magra, desejamos, sentimos inveja. Mamãe, estou com inveja, vamos conversar? Não tenho tempo, minha filha. Mamãe é linda, magra e maravilhosa, super desejada por papai. Verdades, realidades. Somos seres que vemos no Instagram, na televisão, a venda de verdades, né? Que nós, por exemplo, através de filmes, que são os maiores influenciadores de emoções. Aquela família perfeita, aquela família completamente desestruturada. Então, como eu sou uma pessoa assim, muito realista, eu gostaria de saber qual é a maior, né? Agora eu já nem lembro direito qual foi a pergunta mesmo, mas assim, somos seres psicossociais, né? Então, a família, qual é... Tá, encaminhei para isso. Qual é a influência da família na anorexia, sendo positiva ou negativa? Mas eu acredito muito que esse indivíduo precisa ser assistido de uma forma mais atenciosa, né? É isso. Sim. Qual é o seu nome? Evelyn. Evelyn, Paulo estava me relembrando, né, daquele ponto inicial que a gente estava falando sobre os discursos. Quando a gente fala de discurso, a gente fala disso que passa pelo outro, dessa rede discursiva que todos nós estamos participando dela, né? Disso que circula no social, e você trouxe algumas coisas da mãe magra, desse corpo perfeito, do olhar que deseja esse corpo. Eu tenho alguns parênteses em relação a isso, mas vou deixar para depois, para a gente conversar um pouco mais. Mas uma coisa que eu queria marcar com a sua pergunta é porque você focou bastante nas emoções. E quando a gente fala de posição subjetiva, é justamente para marcar que não se trata só de emoções. Se trata de algo a mais. Uma estratégia, né, de fato. É uma forma de responder ao outro. Uma resposta, exatamente. Quando a gente fala do comer como o comer nada, como o nada como objeto, é um objeto que protege vou continuar chamando de garota, essa garota de um outro que é avassalador. É uma defesa, literalmente. Por isso, e aí já antecipando um pouco a questão do tratamento, não se trata de curar, porque a gente não pode enfiar uma colher de sopa
porque a gente não sabe do que ela está se defendendo. Então, é difícil a gente falar de aspectos mais influenciados, porque é uma caixinha preta. É uma caixinha assim, preta mesmo nesse sentido de que a gente não consegue ver com clareza aquilo que está lá dentro. E se cavamos muito, somos todos vítimas. Vítimas que não resolvem nada também. Tanto a mãe, como o pai, como o filho. Então, é difícil a gente nomear o que é que mais influencia e o que não influencia. A gente, a partir do que a gente escuta dos casos, a gente percebe a forma como as relações em cada caso é um caso, como as relações foram se construindo e essas frases escutadas, né, desde pequenininha, como isso foi marcando cada corpo, né? E é a forma que cada um encontrou de responder a isso. Como, por exemplo, a obesidade, às vezes, é uma forma de um corpo que cria uma certa defesa também, né, com o outro. Então, mas, assim, isso aí é muito generalista, né? A gente precisa escutar o caso a caso. Principalmente uma defesa contra a sexualidade, né? Ori, minha dúvida é em relação ao que vocês trouxeram da compulsão, que é direto ao ato. Só que quando aquele sujeito ele pensa 2 ou 3 vezes antes de ir ao ato, mas depois ele se entrega ao ato, ele está dentro da compulsão, como é que a gente chega nesse limite aí do diagnóstico? Era isso mesmo. Se se entrega ao ato, se entregou. Mesmo pensando, né? O pensamento ficou na impotência. Se a função do pensamento era barrar nem vou chamar ato, vou dizer atuação ou ação, porque ato implica um corte que marca antes e depois. Seria bom que realizasse um ato, não consegue parar a ação. Pensou 2 ou 3 vezes, tentou interpor um pensamento que funcionasse como que pare o limite, mas se entregou, porque o pensamento caiu, ficou na impotência. Então, não necessariamente compulsão, só se não pensa nada. Mas se se entrega ao ato, se não pode deixar de fazer, é porque a estratégia de interpor o pensar não está sendo suficiente. E aí vale a pena pensar que nós acreditamos que consciência não muda comportamento, né? Porque se mudasse, não existiria gordinhos, não existiria adictos, não existiria a própria compulsão. Porque eu tomo consciência de que aquele ato é prejudicial para mim ou para o outro, logo pararia, né? É algo para além disso, né? Eu me chamo Josimar e eu gostaria de saber quais são os fatores que contribuem para o surgimento desse vazio ou desses transtornos. Quais são os fatores, os principais, né? Claro, que contribuem para o surgimento desse vazio e os transtornos, essa compulsão? A introdução tentou contextualizar um pouco isso de uma forma genérica, mas de algum modo esse discurso que sustentava a incorporação de ideais se sustentava numa função metafórica ou discursiva, onde o sujeito se localizava e vamos dizer que o amor tinha uma função. A autoridade, coloquemos o patriarca, a partir de ser reconhecido através dos outros, da mulher, da mãe, e a partir de aí a família, um modo de organização que preenchia algo na circulação dos laços. Sempre insuficiente, sempre com falhas, mas tinha uma certa função de preencher. Wellington colocou, agora que não sei se ouviram todos, que a defesa, seja na anorexia, obesidade, apunta a defender-se da dimensão sexual, que não é por acaso que é na puberdade que surgem as crises,
quando devemos nos confrontar, nos vestir, nos fazer representar na cena do mundo como adultos para outro sexo. Isso funcionou até certa época. Hoje acho que está implodindo. Mas o que a Bárbara colocou, as grandes narrativas, onde entram os ideais, seja o socialismo, o comunismo, o que for funcionar, mas como ideal os revolucionários, os grandes mestres, bom, linhas que nos davam algum preenchimento simbólico de palavras. Cada vez isso funciona menos. E isso caindo, vai ficando um vazio. E o que não sai da cena é que temos um corpo e que há que dar conta dele. Então, qual é a função interessante do apaixonar-se, do amar e ser amado? Que preenche algo. Se isso cai, o que vai se colocar no lugar disso? Então, quando cai essa função de encarnar, de se orientar, incorporar, dar corpo, prestar o corpo coletivamente a algum tipo de ideal, isso implode, cada um fica como... A Bárbara colocou, cada um fica por conta, por si mesmo, buscando onde entra, em que turma entra, onde se localiza. Se não fica só consigo mesmo na angústia. Não sei se estou respondendo, um pouco genérico, mas à medida que a técnica e que avança, como discurso mesmo, na prática, resolver as coisas, e que nos alienamos, transferimos cada vez mais para a dimensão virtual, nossa existência, o corpo vai ficando esvaziado de sentido, inclusive, vai ficando esvaziado e vai aparecendo um vazio real que os pacientes nos falam. Sinto uma dor, um vazio insuportável. Não é só uma questão de palavras, pelo menos conseguem enunciá-lo assim. Nos esvaziamos, o corpo fica só consigo mesmo. E o que fazer com isso? E vazio de sentido, inclusive, de perspectiva. Eu só queria aproveitar que a gente está falando novamente sobre o vazio para fazer uma diferença entre vazio e falta. Existe uma diferença importante. Somos seres faltantes. Por isso falamos, por isso procuramos, por isso... né? Quando o Pablo está colocando desses discursos que acontecem, né, na clínica, nos tratamentos, assim, esse esvaziamento é algo que está muito ligado a uma impotência. Assim, eu não consigo preencher isso de modo algum. E isso me dói, isso me dói, isso me dói. Eu procuro formas de preencher isso que me dói. Às vezes é um esvaziamento mesmo, uma falta. Não tem um sentido que possibilite que esse sujeito, avance com aquilo, né? Vamos lá, né? Vou fazer isso, vou escolher esse caminho, me invento aqui, corto e continuo na vida. É uma outra forma. Não é aquela falta que nos impulsiona a viver, que dói em todo mundo. É de uma outra coisa que se trata. Me parece importante, quando a gente está falando disso, desses aspectos de transtorno, de sofrimento psíquico, fazer essa diferenciação. Não é um discurso que circula, que parece contraditório, né? Porque você tem que ser preenchido, você não tem limites, você pode tudo. Então, se você não tem, é porque você ainda não conseguiu, mas encontre a sua forma de ter. E assim, né? Eu consigo, como é que você não consegue? É sempre um discurso que individualiza muito. Por isso que esse precisar do outro, falar para o outro, passar pelo outro, é algo importante. Inclusive, já falando um pouco do tratamento, né, que é o nosso próximo ponto, porque é uma forma de tirar também o sujeito disso daí, que não dialetiza, que não faz com que ele possa pensar nele a partir também dessa relação com o outro. Fica algo muito dele com ele mesmo, sabe? Então, para pensar na falta e para pensar no vazio, a gente precisa considerar isso também.
Boa noite. Meu nome é Robson. Ainda falando sobre o vazio, eu fiquei pensando se o vazio existencial tem alguma relação com neurotransmissores, talvez uma desregulação na produção de dopamina, ocitocina, algum hormônio que causa uma sensação de prazer e de bem-estar. Na deficiência de produção desses neurotransmissores, a gente se sinta vazio, se tem relação. Entendeu a pergunta? Se o vazio tem relação com a desregulação do sistema endócrino. Eu acho que tem sim. Nós temos, no mínimo, 2 psiquiatras aqui que talvez queiram comentar algo, mas o que eu posso dizer é que relação tem. O que já se sabe, e eu ouvi dizer isso de psiquiatras, é que é uma mão dupla. Não que o vazio seja meramente consequência dessa desregulação, sino que o próprio vazio, o modo como o discurso também afeta os corpos, a dimensão da linguagem, da palavra, isso que nos atravessa e nos parasita, que nós estamos aqui conversando para dar conta de sermos parasitados por essa coisa que se chama a língua. Temos que fazer algo com isso. Isso nos invade. Os psicóticos esquizofrênicos nos ensinam como isso é invasivo, insuportável quando nos parasita e não temos como regular isso. Isso tem relação com a desregulação dos neurotransmissores, sim, mas quem descubra onde está a causa, eu dou o prêmio dos prêmios, porque acho que estamos longe disso. Oi, boa noite. Minha pergunta vai sobre transtornos alimentares. Eu queria saber se existe algum sinal de alerta ou alguns sinais de alerta de que um comer transtornado pode se tornar uma compulsão alimentar. Eu acho sempre um sinal de alerta importante o sofrimento. Veja que o comer ele está relacionado com algo da ordem da necessidade, a fome, ou com algo relacionado ao prazer, né? Eu como porque eu gosto. Eu escolho alimentos que eu gosto de comer. Ou como porque eu necessito daqueles nutrientes para poder viver bem. Um comer que tá ligado, que gera sofrimento, que gera dor. Por exemplo, eu passo o dia inteiro pensando em comida, né? Eu deixo de ir para os lugares porque eu não consigo estar com os meus amigos numa cafeteria sem contar calorias. Não é eu pensar em comida tipo, eu desejo tomar um sorvete. Não. Poxa, aquele sorvete tem não sei quantas calorias. A contabilização. Então, tem não sei quantas calorias. Se eu comer aquilo, eu vou ter que amanhã acordar e fazer não sei quantos minutos na esteira. Ou eu comi, foi ótimo, mas assim, eu paguei. Vocês já devem ter escutado isso. Tá pago, né? Tá pago. A gente muito popularmente fala sobre isso. Mas para as pessoas que têm um sofrimento desse, é o que Paulo estava colocando sobre a angústia, desse nível, nessa angústia não basta um tá pago e um post no Instagram. Não é uma coisa que se resolve tão simplesmente, eu vou trabalhar e toco a minha vida. Não se resolve tão simplesmente assim, sabe? É um cálculo o tempo inteiro. Então, estes sinais me parecem muito importantes. Assim. Agora, é difícil, e a gente sabe o quanto é difícil, essas pessoas comunicarem o seu sofrimento. Porque, muitas vezes, esse sofrimento não é levado muito a sério. Sabe esse discurso que a gente estava falando no começo, de cada um por si? Assim, não, para de pensar. É só você parar de pensar, relaxe. Vai dar tudo certo, não, deixa para lá. E isso também não dá conta de tratar esse sofrimento. Então, entende? Então, muitas vezes as pessoas não comunicam, não falam, não procuram ajuda. Pablo estava falando, né, da dificuldade de procurar ajuda. Isso dificulta a leitura desses
desses sinais? Eu acredito que uma sinalização também é quando o objeto se torna uma bengala na vida do sujeito, né? Se entrou no lugar de bengala, aí é algo que a gente tem que ficar atento. Pelo menos a experiência da clínica vem nos sinalizar isso, né? De que ou a comida, ou a droga, ou o jogo, ou o sexo, etc. e tal. Se eu preciso daquilo para poder sair, levantar e trabalhar ou fazer qualquer coisa, aí está uma sinalização bem importante para a gente ter atenção. Talvez não seja simples conseguir delimitar exatamente quando se passa de um simples transtorno a uma compulsão, mas o que a gente sabe é que quando mais se aposta nesse modo de solução, mais me afasto da opção de poder responder de um outro modo, por exemplo, buscando ajuda, incluindo uma outra coisa, um terceiro, porque quando mais vou por essa via, mais, por isso que eu chamei o modo maníaco, porque monotônico e é cada vez mais o que era angústia vira fissura. Se eu não sei o que me falta, cada vez mais eu sei o que me falta. Me falta a próxima dose, próximo bocado, próximo beliscão. E quando mais me especializo nisso e o resto se apaga, isso cada vez responde mais estritamente, se encurta também o efeito da satisfação e se acelera o ter que procurar a próxima dose. E se acelera. E o que aumenta como efeito rebote? É a angústia. Então, chega uma hora, um ponto em que não se suporta, ou o próprio sujeito não suporta, ou quem está junto, e grito de ajuda. Tem a ver com isso também, um pouco, como tendência. Oi, boa noite. O transtorno, a compulsão, né, por álcool, por exemplo, a gente vê que muitas pessoas são alcoolistas, né, e que seus familiares, seus dependentes, se tornam também alcoolistas. Isso tem a ver também com genética, ou apenas com o ambiente, ou tem outras razões para que alcoolistas, ou obesos, ou jogadores, enfim, qualquer compulsão, sejam geneticamente, vamos dizer assim, ou ambientalmente transmitidas, né? Possivelmente tenha algum componente genético importante, mas como a gente tem recebido tantos casos onde um filho assume a herança de alcoolista e 3 não suportam o álcool, há que ir mais fino. Mas como a gente trabalha com o discurso e o que a gente encontra e o que nos orienta são identificações. A gente vive de quê? Do que incorpora do outro. E não conscientemente. A gente engole. E quando vê, e não só em álcool, em qualquer tipo de comportamento, todos nós somos feitos de retalhos que incorporamos do outro, para o melhor e para o pior. Por isso, tantos casos de alcoolismo onde não tem filhos alcoólatras, onde a vezes um é alcoólatra, a vezes 2. Deve ter um peso da genética, não acho que seja o determinante. Inclusive, o risco de ir por essa via é o cala-boca. Então, se o problema é esse, a solução só pode ir por aí. Bom, pelo menos. E aí nós estamos fora do jogo, isso resta brincadeira para os psiquiatras que entendem e que lidam, que estão autorizados a brincar com química. Boa noite. Bem, vocês falaram, né, retomando um pouquinho, vocês falaram do uso do objeto como bengala e o sofrimento como alerta, o principal alerta, né?
Mas e quando essa bengala vira uma forma de viver e não é exatamente uma elaboração disso? Eu acho interessante você chamar atenção para esse termo bengala. O Wellington fala, a bengala pode ser aquilo que possibilita o sujeito caminhar, né? E aí Pablo está trazendo quando essa forma de caminhar não faz ele ir muito longe, né? Ele não está mais caminhando. Aquilo não está mais dando certo. Então, não basta uma dose para poder ir trabalhar. Isso impossibilita que ele trabalhe. Então, a função da bengala muda aí, né? Ela não possibilita mais que ele caminhe na vida. Mas é interessante, porque, às vezes, é preciso uma bengala para caminhar mesmo. A criação de algo que vai permanecer, né? Por isso que muitos quadros de bulimia, o sujeito vai continuar vomitando. Ele vai continuar comendo e vomitando. Agora, às vezes, a direção é... Mas de que forma isso pode ser menos incapacitante para a sua vida, né? Então, me parece... É isso que me ocorre quando você faz essa pergunta, Lara. E também de pensar que o problema não é a droga, né? Não é o objeto, falando em outras palavras, né? É a forma que a gente se relaciona com ele, né? Porque se não fosse assim, ninguém comeria, ninguém beberia, ninguém fumaria ou qualquer outra coisa. E aí a forma como cada um se relaciona com esse objeto que complica, né? Que aí a bengala que pode possibilitar algo para eu andar é algo que me aterra ao chão e faz com que eu não caminhe, que eu não ande, né? E tem a última pergunta ali para a gente passar para o terceiro ponto. Quando você fala sobre anorexia, né, como o objetificar o nada, eu fico pensando que isso vai um pouco contrário, por mais que esse nada venha como objeto, da lógica das outras dicções que foram ditas. Porque, se a gente parar para pensar, né, assim, mais de maneira abstrata, no que seria o nada tem uma certa similaridade com o vazio. Então, isso me capturou, sabe? Que bom que isso te capturou dessa forma, porque é exatamente isso. É um movimento diferente dos outros tipos de adicção. É algo muito específico na anorexia, né? Ela fecha a boca. Fica aí como uma fome que tem que ser controlada, um corpo que tem que ser emagrecido, às vezes ao risco da própria vida, né? É exatamente isso. Tem muito a ver com é muito diferente das outras formas de compulsão, de adicção. Bom, antes de entrar no ponto sobre o tratamento, que é o último, queria me servir da resposta de Wellington, que Wellington foi no ponto, quando traz do que se trata de como me relaciono com. Essa é a nossa chave, a nossa ao menos. E aí me sirvo para retificar talvez a resposta. Pode até ser que tudo isso seja genética, que a causa disso seja a genética, seja o alcoolismo, o que for. A questão é, e o que fazemos com isso agora? Seja o próprio quem carrega isso, ou que convive com isso. A questão para nós aqui, o que fazer então com isso? Bom, então passo, o que dizer sobre o tratamento então? Alguém procura ajuda quando a solução encontrada por ele, solução, para lidar com as dores da vida, o que for, se tornou insuficiente. Então reconhecemos que recorro ao álcool, alguma coisa, como solução para lidar com um sofrimento que antecede. Agora, só quando se torna insuficiente a solução que encontrei, ou como diz o ditado popular, ficou pior a emenda que o soneto. Aí então que é a opção de buscar ajuda.
Então, trata-se de quê? De como ajudá-lo a encontrar outras soluções, se a emenda ficou pior que o soneto. E pelo que já colocamos antes, podemos afirmar que, a partir da pluralidade com a qual se convive nesse contexto, de soluções, e porque para alguém a bengala pode ser um modo de caminhar na vida, não sem ela, e como estamos atentos a isso, a ética que nos orienta nos exige renunciar ao ideal de normalidade, de pretender introduzir ou recuperar o sujeito, restituir uma suposta normalidade perdida. Abrimos mão disso. Como também abrimos mão, não pretendemos cumprir a expectativa de suprimir totalmente o sintoma, aquilo do qual o sujeito se queixa ou sofre, da bengala que incomoda, mas pode ser que não sem ela. Então, renunciando a esta exigência, nos dá a chance de não desistir, de caminhar junto com ele, ante as chamadas recaídas, tropeços que tem no tratamento, durante o percurso, e apostar a poder reduzir algo da intensidade daqueles sintomas que envolvem sofrimento, nossa bússola, o que nos orienta é o sofrimento, sinal de sofrimento, e só o paciente que pode nos transmitir isso. Por mais que a gente sofra por eles, bom, ou os familiares, mas o sofrimento que isso causa. Então, quando se torna inadministrável também esse sintoma, ao ponto de ser incompatível com a vida. E nesse trabalho, então, também implica indagarmos junto com o paciente a função. Aí entramos o que você colocou. Qual é a função que essa solução tem para ele? Se ele está tão agarrado a isso, porque alguma função tem. Pode até ser genético, mas por que ele está tão agarrado a isso? Que função tem na economia dele? Na economia psíquica ou libidinal dele? E a partir daí, descobrir se é possível encontrar uma outra saída onde ele sofra menos. Ajudar a encontrar uma solução que, sem privá-lo de satisfação, porque esses modos de funcionamento envolvem uma satisfação, assumimos isso. Então, que ele consiga dar um curso mais acorde com o prazer, não a satisfação, o prazer, como princípio regulador, em lugar da compulsão a repetir a mesma falha. Ou seja, como conseguir que o paciente consinta em introduzir uma distância mínima que possibilite realizar uma aposta, uma boa aposta, de transferir algo dessa ação compulsiva, ilimitada, para um plano diferente, para um ato delimitado e delimitado pelas consequências que tem também, o que chamávamos de um cálculo. Já termino. Quando o paciente, animado pelo tratamento, é capaz de realizar essa aposta, a união que ele tinha com o objeto de consumo poderá modificar-se. E este poderá ser substituído por outra coisa, algo mais compatível com a vida. Essa é a ideia. Clara, quando você estava falando da anorexia, só para pontuar isso, e aí a gente abre para as perguntas mais uma vez, mas quando você estava falando, né, da diferença que você pegou da anorexia das outras adicções, quando eu queria só reforçar essa dimensão da solução. Isso, para a anoréxica, é uma solução. Então, não é possível ir lá com a pretensão de curar, de te
Isso, tirar a bengala, de fazê-la comer, a qualquer custo. Isso a gente deixa para os hospitais clínicos, que precisam fazer isso. Quando a vida está ameaçada. Muitos casos, onde a vida está ameaçada. Passa primeiro pelo hospital clínico para que depois possa ser introduzido, possa ser aí, a gente possa transitar pelo campo da subjetividade, né? De fazer as leituras, mas assim, existe uma dimensão que precisa ser preservada e priorizada, né? Então, é nesse sentido. Não nos cabe curar, nem tirar o sintoma. Por isso que eu estava falando que, muitas vezes, o paciente que tem esse movimento bulímico, muitas vezes ele vai continuar com esse movimento bulímico. Porque não tem nada melhor. Isso. Ou menos pior, às vezes, em vez de 20 vezes por dia, vai ser algo que é possível, né, dele viver, comer e encontrar outras coisas que possam causar prazer e não a satisfação, né? Então, eu acho que esse aspecto do tratamento é muito importante também, a gente reforçar. E vocês, o que acham? Porque tem algo também de quando você tenta tirar, tá aqui, ó. Muitos pacientes falam, né, sim, tirou, mas e agora? Bota o que no lugar? Né? E aí vem a angústia, vem o vazio, vem várias outras coisas que aparecem e eles não sabem como lidar e nem como viver com a ausência daquilo, que se tornou tão parte dele que, ao haver essa separação, fica meio sem sentido de vida. Não estão deprimidos, não estão, né, do outro lado, mas fica meio que sem sentido de vida. Falando da anorexia, me lembrou um caso, né, daquela paciente que internou com 29 quilos, né, e era difícil de lidar, e ela passava 4 horas para comer um prato de salada, e o quanto que era difícil lidar com aquilo, mas teve que ser no tempo, né, até abrir espaço para a subjetividade, abrir espaço para a fala, né, e o acompanhamento ser feito. Boa noite. Vocês falaram muito sobre o sofrimento, né? O quanto esse sofrimento pode ser intenso. E imagino que em várias áreas da vida. Mas eu queria saber, e quando a pessoa não reconhece o próprio sofrimento? E aquela pessoa que fala, eu bebo, mas eu posso parar a hora que eu quiser, eu só não quero. Como lidar nessas situações? Essa é a minha dúvida. O convidamos para beber um vinho. A gente recebe muitos casos onde é a família que traz e onde o sofrimento está localizado na família, não no paciente. A gente não desiste, está aí, mas também não está aqui para convencer ninguém de como a vida é boa e que se larga o álcool a vida vai ser cor de rosas. Mas estamos aí para tratar o sofrimento. Nesses casos, em princípio, o que se trata é onde está o sofrimento? Na família. Se trata da família e como a família sofre por ele. E a gente, como o Wellington colocou, se trata de como me relaciono com o que sempre aparece quando se tira um pouco da cena, porque a especificidade do programa nosso é que a gente quer falar de qualquer coisa menos das drogas ou do objeto do vício, que nos fale dele. Então, o que aparece sempre como tóxico é o relacionamento, sempre está aí. A gente começa a tratá-lo, em muitos casos o paciente reverte, consente, assume algo, em outros, 2, 3, 4 internações, volta, e não assume, e se continua o jogo bulimicamente até ver que algo mude. Se o paciente não consente, eu não vejo muito o que fazer. A família, de fato, interna involuntariamente em muitos casos, porque às vezes até há risco de morte, mas o paciente não baixa a guarda, não entrega a coisa, insiste. Estamos aqui para buscar em cada caso como abrir a porta, mas não arrombar a porta, a ver se ele abre.
batemos aqui, batemos ali, estamos aqui, esperamos 4 horas comendo um prato, até a ver se alguma hora decide abrir a porta. Tem gente que fica no caminho, tem gente que abre a porta e caminhamos muitos. Assim, não há garantias de que abra a porta. Eu não vou fazer uma pergunta, apenas uma reflexão que eu estava fazendo aqui. Como seres biopsicossociais, somos 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de personalidades. Então, somos diferentes e aí é natural que cada caso vai ter um gatilho diferente, uma causa, a raiz do problema vai ser diferente. Na parte bio, sabemos que tem alguma influência genética. Não vamos falar, não podemos nos aprofundar sobre isso. Sabemos que na parte psicológica pode ter algum transtorno relacionado, pode ter na maioria dos casos, quando se trata de compulsão alimentar, vai ter ansiedade, sem dúvida alguma. Essa ansiedade pode ser do nível patológico, mas pode ter talvez uma bipolaridade, não sei o quanto que os outros transtornos podem estar influenciando nessa compulsividade. Estava refletindo aqui sobre o papel da família, o quanto que o comportamento dos pais podem estar influenciando especialmente a parte de comer compulsivamente. Eu acho que é mais difícil uma família estar influenciando a parte da anorexia, mas é possível também que exista uma família que esteja influenciando o comportamento da anorexia. Culturalmente, né, agora já social, a cultura é adoecedora. A gente sabe que a cultura tem esse padrão de beleza surreal. E aí as pessoas ficam sempre tentando encontrar uma única resposta para o problema e, na verdade, não existe uma única resposta. São várias respostas, às vezes, para um único problema. E acho que pensando dessa forma, vocês falaram do tratamento, não ficou claro para mim se o tratamento, porque o que eu tenho lido sobre o tratamento é que tem casos que o tratamento vai ser psicoterapêutico, tem casos que vai ser medicamentoso e tem casos que vai ter que ser a combinação dos 2 tratamentos. Vamos voltar agora só para essa parte de tratamento. O tratamento da compulsividade alimentar, em alguns casos, vai ser só psicoterapêutico, só medicamentoso, ou não existe esse tratamento só medicamentoso para esse caso de compulsão? Vai ter que ter sempre terapia psicológica. Obrigado pela colocação sua. Pelo menos a mim me ajuda a responder mais especificamente, esclarecer mais, porque você falou a palavra-chave. Qual vai ser a resposta? No modo como a gente trabalha e a resposta que a gente dá, no fundo, a última resposta, a que vale a resposta que o paciente vai dar. A nossa aposta é qual vai ser a resposta que ele vai dar. E sempre vai estar com ele a resposta. Agora, a gente trabalha criando as condições. A experiência nossa aqui, se é psicoterapêutica, se é só de medicamentos, se é um misto, tem os 2 lados. O modo de tratar a compulsão, há um efeito direto da farmacologia, aí o psiquiatra entra com o saber dele, e é um tratamento direto sobre o corpo. Às vezes o paciente está tão ansioso que não consegue nem falar. De que vamos falar se não consigo nem ficar quieto? Entra o remédio, baixa a bola, cria as condições para que possa se introduzir a intervenção da palavra. Um adicto em fissura não tem nada que conversar, há que acalmá-lo. E isso é a medicação que entra aí, para ajudar a criar as condições para que vamos conversar. Eu vejo que sempre tem, no mínimo, há que ver sempre os 2 lados. Não sei. Não acredito muito, pelo menos quando chega a um nível crítico, que é o nosso caso aqui, falando de internação psiquiátrica, né? Aí é um trabalho multidisciplinar, né? Não tem para onde correr. É nutricionista,
o terapeuta, o oficineiro, o arte-terapeuta, o psicólogo. Aqui nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar, né? Então, falamos a partir desse ponto, sabe? E não é só um ou só outro. É muito raro, né, a gente ter aqui só pessoas que venham para o psicólogo ou só para o psiquiatra. Está em um ponto, está em um momento assim, depois circula, depois para, né? Vai brincando com isso. E, infelizmente, nossa última pergunta para a gente finalizar, porque nosso horário está chegando. Eu queria saber, em relação a esse vazio, ele está associado a uma apatia pela vida. Eu fiz uma associação, assim, se eu estiver viajando, me desculpe, de 2 filmes, A Baleia e A Vida por um Fio. E os dois estão, entre várias aspas, em namorar a morte o tempo todo. E é contra nosso instinto, né, de sobreviver. Os dois estão ali, à beira. Esse dialogar com o vazio é uma apatia? Uma associação livre. Passo a bola. Não necessariamente. Acho que o budismo é um modo de dialogar com o vazio. E não necessariamente é apático. Como, até onde eu entendo, nunca exercitei o budismo, mas pelo que li e que já ouvi falar, me parece que é um modo de dialogar com, se é que se pode dialogar, mas interagir com, porque não sei o que lhe respondo, interagir com o vazio. A apatia me parece que está mais ligada ao vazio de sentido existencial. A que no consigo me identificar, me encontrar en nada. A perda. A un nada de sentido. Acho que está más ligada a eso. A distinção que Bárbara fez entre vazio e falta. Falta, paradigma anterior, significa se falta é porque alguma vez esteve. O dependente químico que procura recuperar aquela satisfação que uma vez teve e que perdeu. Então, hoje me falta, mas está em algum lugar. O amor funciona assim. Me falta algo, está no outro, então vou lá, me apaixono. Falta, mas está em algum lugar. Vazio e nunca esteve. Nunca teve. É de outra ordem. Há que inventá-lo, ou então compulsivamente queira buscar algo para preencher o que onde nunca houve nada. É um pouco mais complicado. É exatamente isso. Mas eu achei muito importante essa distinção, né? E a distinção entre isso e a apatia. São coisas diferentes. Às vezes, em quadros de adoecimento, aparece uma falta de sentido na vida, posições, né? Assim, mas são coisas distintas. A gente vai precisar encerrar, né? A noite. Agradeço a todos vocês pela participação. Os meus colegas abriram falando do prazer que é estar aqui. Eu encerro falando do prazer que é poder dividir esse campo com o Pablo e com o Wellington. E que bom, uma satisfação. E que bom que vocês vieram essa noite. E a gente espera encontrar vocês em outros momentos, em outros encontros. Só uma última coisa. Apatia, nada me toca. Vocês nos tocaram. Obrigado, gente. Boa noite. E agradeço também já deixar o convite para o próximo mês, que iremos falar sobre o Setembro Amarelo, né, onde teremos a doutora Luciana e a psicóloga Laís, né, falando sobre a questão do suicídio. Né, então, todos estão convidados. Boa noite, bom retorno para casa. Obrigado.